Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a nossa convidada é a prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha, do PSDB, e ela também é presidente da Grambel, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Prefeita, bom dia, bem-vinda ao Café com Política, é prazer falar com a senhora. Bom dia, Rodrigo, é um prazer estar aí na Rádio Super NI falando com vocês e levando aí notícias importantes para toda a região metropolitana e para todos os nossos municípios aqui de Vespasiano. Pois é, prefeito, antes de falar um pouquinho sobre a Grambel, que é muito importante que a gente fale, sobretudo nesse momento de pandemia, vamos falar um pouquinho de Vespasiano e do combate à pandemia por aí. Como é que está a situação na cidade, né? Nós vivemos um momento crítico, talvez não, certamente o momento pior da pandemia até aqui. Como é que está a situação do município de Vespasiano especificamente? Bom, Vespasiano, Rodrigo, não é diferente das outras cidades aqui da Grande Belo Horizonte, de Minas Gerais. Está aí na onda, alternando onda amarela com onda vermelha. Nós hoje temos os nossos leitos CTI totalmente cheios, os nossos leitos também estão cheios, e porque a gente atende também a sede de micro aqui da região, que são de 11 cidades. Então, com isso tudo, o sistema de saúde está mesmo quase chegando a um colapso total. Os casos em si a gente vai mantendo o controle em Vespasiano, mas não tem sido fácil para ninguém e a gente tem tomado aí medidas conjuntas com a Grambel justamente para isso, para que possamos unificar aí as nossas ações. Mas vamos trabalhando aqui, montamos 2 centros de Covid, onde atendemos a população na região da periferia, porque tinha o maior número de casos. Montamos aqui um na região central, temos uma UPA equipada hoje com UTIs, temos um hospital com 10 UTIs também que a gente trabalhou e 57 leitos, e mesmo assim ainda está sendo insuficiente porque acaba que as demandas também aqui da região acabam chegando à nossa cidade e com isso a gente vai aí buscando atender da melhor maneira possível. Mas é um momento complicado, um momento que temos que ter atitudes voltadas para a gente implementar novas ações. E o grande problema é que no Covid não tem nada pronto, vamos criando soluções e as soluções às vezes elas têm que ser mudadas, mas vamos aí ajustando soluções e vamos enfrentando esse momento tão difícil que não só Vespasiano, mas que todo o Brasil vive e Minas Gerais numa situação também muito complicada. Pois é, prefeita, Vespasiano é um município que, do ponto de vista territorial, é bastante extenso, né? Ele faz limite com Belo Horizonte, vai até bem próximo, por exemplo, do aeroporto de Confins. E a senhora falou da periferia, que era uma área que preocupava e que preocupa muito a senhora, porque os casos estavam proliferando por lá. Seria a periferia o caso da maior preocupação da cidade, até porque muitas vezes as casas são mais aglomeradas, porque as pessoas também precisam se expor mais ao risco, afinal de contas as pessoas mais pobres nem sempre tem condição de fazer o home office, tem condição de ficar quietinho em casa? Sem dúvida nenhuma, a periferia é a nossa grande preocupação. Nós temos uma região onde tem os maiores índices de contaminação e até porque é uma região bem próxima ali de Belo Horizonte. O ir e vir, as pessoas vão trabalhar, voltam em ônibus lotados, as pessoas circulam muito e até o entendimento também das regras sanitárias que nós criamos, de usar máscara, de ficar mais com distanciamento, de poder circular menos. Então, eu falo que o grande desafio hoje é fazer com que as pessoas entendam esse momento, que é um momento mais restritivo, que temos que passar por eles, para que possamos, na frente, sair com um maior sucesso e que a gente possa passar por esse momento difícil. Mas por isso criamos nessa região lá um centro de Covid, onde atende as pessoas ali, um bloco de mais de, eu diria, 30 mil pessoas ou 40 mil pessoas aproximadamente, quando você junta um cinturão ali, próximo à cidade administrativa, essa área que divide também ali com Ribeirão das Neves. Então, essa dificuldade grande que temos, mas contudo vamos criando ações e a gente vai trabalhando junto ali também com os prefeitos que fazem essa divisa e vamos criando ações conjuntas.
A gente está conversando com a prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha, do PSDB, que é presidente da Grambel, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Prefeita, e sobre a Grambel, a senhora assumiu recentemente o comando da associação, né, nesse seu segundo mandato aí à frente da cidade de Vespasiano. A senhora foi reeleita no ano passado. Na última semana, nós noticiamos aqui uma tentativa de integração por parte da região metropolitana de Belo Horizonte nas políticas de combate à Covid, né? Lembrando que nós temos 34 municípios na Grande BH. Houve essa reunião, houve protocolos que foram acertados, a criação da Onda Lilás, o programa Minas Consciente do governo do estado, mas a gente vê que ainda existem diferenças entre os municípios. Por exemplo, Belo Horizonte e Contagem neste momento estão com políticas mais restritas de combate à Covid e os outros municípios vivem uma política um pouco mais aberta de combate à pandemia. Como é que está isso? E na opinião da senhora, era necessário que todo mundo seguisse a mesma diretriz ou não dá para pensar isso diante da situação que envolve cada cidade mesmo? Bom, quando pensamos na Grambel com ações conjuntas, eu já participava da Grambel e já tinha sido até eleita presidente no mandato anterior, mas resolvemos que naquele momento era um momento mais complicado e fomos agora eleita aí por aclamação na Grambel, e a gente vinha defendendo essa ideia de que a cidade tivesse pelo menos ações próximas. Cada cidade tem sua individualidade, sua peculiaridade, mas a gente buscou ações bem mais próximas porque fica mais fácil da gente estar controlando. Belo Horizonte, ela não dá para se comparar, porque Belo Horizonte é a capital. Belo Horizonte tem um patamar totalmente diferente de ações, de recursos. Contagem também é uma cidade grande, que é mais difícil. Betim também. E os outros municípios ficavam estrangulados com as ações que essas cidades maiores iam criando pela mídia, que eles têm muito mais acesso, recursos muito mais acesso. Então entendemos que deveria que a gente pudesse estar fazendo uma ação conjunta. Tivemos uma dificuldade inicial, mas as ações elas estão bem mais próximas agora. Fizemos uma mesclagem de onda vermelha com onda roxa e com tudo isso a gente vai conseguindo pelo menos fazer ações próximas. Não dá para se aproximar todas, mas medidas restritivas como a bebida alcoólica, mesmo ela sendo... a gente tinha dificuldade porque o supermercado acabava vendendo bebida gelada, os outros bares também vendendo bebida, então a gente fez essa medida que é mais ou menos intermediária, um toque mais restritivo, o pessoal chama de toque de recolher, mas não, a gente colocou um horário de 8 da noite às 5 da manhã para que a gente pudesse aí, com isso, coibir um pouco, porque as pessoas ficavam transitando, andando, com isso circulando e o vírus também circulando. Então a gente tentou unificar essas ações. Uso de máscara, que ainda é uma dificuldade, por mais que você tente falar, usa máscara, as pessoas teimam em insistir de usar máscara, às vezes coloca para não ser chamada atenção no queixo e não anda de máscara. Então a gente criou ações bem próximas e com isso a gente vai alinhando cada solução. Nós agora estamos em um outro momento também, que é da vacina, vendo se a gente chega numa ação conjunta na Grambel. Então são muitas ações que com isso facilitou, né? Pelo menos os prefeitos nunca tiveram essa união maior de ações conjuntas e a gente vai cumprindo esse decreto e buscando cada vez mais unificar essas ações na Grande Belo Horizonte. Ô prefeita, e como é que está a relação com o governo do estado, né? Essa reunião da semana passada na Grambel, ela teve a presença do governo do estado. Eu sei que a Grambel buscou o diálogo com o governo de Minas, né? E a gente já ouviu de alguns prefeitos, sobretudo no ano passado, no momento da pandemia, que faltava diálogo, que existia dificuldades no diálogo com o governo do estado. Essa é uma realidade que está diferente neste momento? Neste momento, a realidade, nós conseguimos, com essa união dos municípios, melhorar esse trâmite junto do governo estadual. Já fomos recebidos pela Polícia Militar,
Fizemos uma reunião na última sexta-feira, os prefeitos pedindo que a polícia pudesse intensificar as ações, pudessem ser ações mais unificadas juntos com a nossa fiscalização. Isso já está surtindo um grande efeito. Encontramos também com o governador, encontrei individualmente com o governador levando a mensagem da Granbel e depois o governador nos recebeu também e isso acabou aproximando as nossas ações e aproximando também as cidades do governo do estado, porque a gente vinha cobrando que faltava ações conjuntas do governo do estado, do governo federal, cada um falando uma língua, cada um atirando, eu diria que atirando para todos os lados, se é o termo de falar, cada um fazia da sua maneira, da sua forma, e pelo menos agora a gente conseguiu uma conversa, uma linha direta com o governo, com a secretaria, com a agência metropolitana, que tem nos atendido muito bem. Inclusive, nessa reunião a gente conseguiu não só unificar ações com a Polícia Militar, como conseguimos que a Polícia Militar mandou mais 2 viaturas para cada cidade, e assim a gente está podendo fazer uma fiscalização mais efetiva e buscar essas ações. A gente tem intermediado essa conversa junto ao governo do estado e hoje eu diria que esses laços estão bem mais estreitos. A gente está falando muito do combate à pandemia porque esse é o foco do atual momento e a maior dificuldade que os municípios estão enfrentando, prefeita. Mas nós sabemos que a integração metropolitana, ela precisa ir muito além de um combate à pandemia e que essa é uma deficiência que é histórica na Grande BH. Eu cito como exemplo aqui o transporte público, que é o assunto campeão de reclamações dos nossos ouvintes no dia a dia. Nosso transporte público metropolitano é desintegrado, caro, pouco eficiente, muitas vezes indigno para o cidadão que dele precisa. A senhora, como prefeita de um município da região metropolitana, e Vespasiano tem muita gente que sai da cidade para ir a Belo Horizonte todos os dias, deve conhecer bem a realidade e deve receber todo tipo de relato como nós aqui na rádio recebemos. Esse é um primeiro passo importante para a integração metropolitana e de onde a gente tem que partir para que nós tenhamos ações realmente que entendam que o contorno das cidades hoje talvez é o que menos importa, e sim o caráter metropolitano das ações. Sem dúvida, uma das coisas, Rodrigo, que quando assumimos a Granbel, fizemos um documento, formalizamos alguns pedidos ao governador e uma das reivindicações, das principais reivindicações que fizemos, era justamente com relação ao transporte. A primeira pauta, depois que a gente está alinhando as questões da pandemia, já pedimos uma pauta com o governo, com os órgãos responsáveis para que a gente possa discutir essa integração do transporte metropolitano, que é tão complicada. Eu falava que não dá para se discutir transporte metropolitano, principalmente sem inserir nessa pauta aqueles que têm a concessão do transporte. E que também nesse momento eu tenho conversado muito, vivo essa realidade aqui, do intermunicipal também, do nosso transporte, que estão também sacrificados com todas essas mudanças, com tudo que aconteceu, com o transporte paralelo também. As empresas vêm sofrendo essas baixas e com muitas dificuldades financeiras. Então eu falava com o governador, pessoalmente eu disse isso para o governador, que tínhamos que fazer essa pauta integrada, municípios, prefeitos, órgãos que respondem pelo transporte e aqueles que fazem o transporte nos nossos municípios e no nosso estado. Não daria para se abrir uma pauta sem pensar nesses elementos juntos. Foi o que a gente já pediu, uma agenda, a nossa próxima pauta de discussão. Nós teremos no dia 24 uma reunião com a educação também, que é um momento crítico da educação, mas a primeira pauta voltada da Granbel é essa integração do transporte. Para vocês terem ideia, na nossa cidade aqui de Vespasiano, nós temos o transporte e esse transporte, a localização ali que a gente tem para fazer esse desembarque é no Morro Alto, uma plataforma que a gente tem ali, e aqui da região central, às vezes, para chegar em Belo Horizonte, na capital, nós estamos levando em média de 1h30, quase 2 horas. Isso é inadmissível. E as pessoas vêm reclamando, as pessoas vêm, todas as reuniões que eu fiz durante o tempo todo, não só com os prefeitos, mas com aqui as pessoas usuárias do transporte, é uma reclamação que ela vem sendo fortemente. O transporte, ele está caótico, ele está sucateado, a dificuldade é muito grande, e eu falo que seria a ponte principal, um cidadão, né, chegar mais rapidamente ao seu local de trabalho, ao local que ele quer se destinar, e com a qualidade de transporte também, que é péssima, que é precária. A gente vê isso todos os dias na televisão, a gente vê
nos programas de rádio, em todos os lugares que a gente vai, a pauta principal, o que é? A primeira é transporte. E nós vamos combater muito isso durante a nossa administração aqui à frente da Granbel, juntamente com os prefeitos, vamos buscar uma ação coletiva que possa melhorar não só a vida daqueles que usam, mas a vida daqueles também que praticam esse transporte, e que a gente possa fazer ações unificadas em todas essa região metropolitana e nesse colar metropolitano que sofre tanto com tudo isso, também com a chegada, com as malhas viárias que estão muito ruins. Então, tudo é um pacote de ações que temos que fazer para que a gente possa tirar, né, isso que vem se arrastando há tantos anos. Mas eu acho que agora a Granbel está no caminho certo, está buscando esse caminho certo. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Prefeita, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado? Ok. Para começar, região metropolitana de Belo Horizonte em uma palavra. Eu acho que hoje nós vivemos, na realidade, um caos. Integração metropolitana. Urgente, necessária. Combate à pandemia na Grande BH. Ações unificadas. Maior desafio de Vespasiano. É o transporte, sem dúvida, hoje. O governador Romeu Zema. Pedir ações mais eficazes, ações mais contundentes em todos os sentidos. E o presidente Jair Bolsonaro? Perdido, buscando soluções que a gente não sabe como que vai acontecer na realidade. É um governo que a gente ainda está tentando saber o que estão pensando na realidade. Ele nunca sabe o que pensa. Prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha, do PSDB, também presidente da Granbel, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Prefeita, muito obrigado pela participação, pela entrevista, que a senhora consiga fazer um bom trabalho aí à frente do seu município e à frente da Granbel também, porque a gente reconhece na Granbel uma importância muito grande para os assuntos metropolitanos. Bom, eu aqui agradeço aí, Rodrigo, a participação e poder levar essa tranquilidade aí, se é que dá para ter tranquilidade, buscar ações conjuntas na região metropolitana. Tivemos aí, não sei se vocês ficaram sabendo também, um problema sério aí com o Ministério Público, que recomendou a suspensão da fiscalização e do apoio da Polícia Militar aos municípios, principalmente Vespasiano e São José da Lapa. O Ministério Público entendeu assim, mas nós entramos com pedido de habeas corpus e nos foi concedido ontem, né, que volte a fiscalização, que a gente possa voltar a tomar essas medidas. Eu falo também que é um momento de encontro entre o Ministério Público, entre a Justiça, entre os governos, para que a gente possa sair fortalecido dessa pandemia. Sem uma ação conjunta, sem que possamos estar juntos, trabalhando, com certeza será muito complicado. Mas da forma que estamos fazendo aí na Granbel, a coisa vem caminhando, as coisas vêm andando e a gente vai buscando ações coletivas, e os prefeitos estão cada vez mais imbuídos deste momento. E o nosso maior motivo de tudo isso hoje é salvar vidas, é a gente poder estar aí junto das pessoas que a gente ama, buscando o melhor para elas, salvar vidas, melhorar a questão da saúde, que a gente sabe que é muito precária, e só conseguiremos isso se estivermos unidos, se tivermos poder público e todos os outros poderes juntos numa mesma toada, no mesmo momento, buscando a vacina, que é o mais importante agora para todos os municípios e para o Brasil inteiro. Muito obrigado, prefeita.